Nós vamos meditar na Palavra de Deus nessa manhã. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro, na carta, melhor dizendo, aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Eu leio a partir do versículo, está escrito aí, espera aí. (19), tá certo? 19. Eu leio, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns que deixam, né? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra, que Deus fale aos nossos corações, não é? Você, com muita facilidade, nesse texto, você poderia organizar uma pregação, tenho certeza disso, não é? Eu aprendi, há tempos atrás, não uso sempre, mas de vez em quando eu uso, essa maneira simples de se pregar um texto. Quando você quiser pregar, tiver uma oportunidade, você pega um texto e você sublinha os verbos. Aqueles que tiveram oportunidade de frequentar a escola, de estudar, né? Tem muita gente que não foi por falta de vontade, foi circunstância da vida, foi injustiça social. A gente aprende que o verbo é aquela palavra que designa a ação. Tem uma professora de português aqui, a Marisa, que me ensinou, inclusive, essa regra. O verbo designa a ação. Então, nesse pequeno texto que eu li, não é? Nós temos aqui várias ênfases, né? Aproximar-nos, aproximemo-nos. Isso é uma coisa que você pode dizer, olha, nós precisamos nos aproximar. É um ponto. Apeguemos-nos com firmeza à esperança. Ao que você está apegado? Por que pessoas têm problemas? Porque elas não estão apegadas à esperança, estão apegadas ao dinheiro, estão apegadas ao sucesso, estão apegadas... Está vendo como é que é? Que é fácil. Como que é fácil fazer uma mensagem, não é? Apeguemo-nos com firmeza, consideremos uns aos outros para incentivar. Quando você incentiva alguém ao amor, quando você incentiva alguém às boas obras, não é? Você está, assim, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, né? E não deixar de nos congregar. Mas o meu assunto não são utilidade usar esse texto, me basear nesse texto, é porque eu quero falar sobre o amor.
O amor é muito interessante. Os poetas fazem poesia sobre amor, compõem-se músicas sobre amor. O amor é uma coisa que todo mundo lida. O cara pode até ser ateu, pode até desconsiderar que Deus existe, mas o amor, eu diria que é como que fosse uma necessidade, não é? É uma coisa que quem é que pode viver sem amor? Quem é que pode viver sem lidar, experimentar, compartilhar esse sentimento? Então, eu quero dizer para os irmãos que a vida em aliança, e aí você pode pensar quais são as alianças que você tem na vida, ela é baseada no compromisso que nós fazemos quando nós temos, por exemplo, no nosso contexto aqui de irmãos da igreja, a vida em aliança é baseada no compromisso que fazemos quando temos comunhão com a igreja, quando nós temos comunhão com o corpo de Cristo. E esse compromisso tem a ver com essas, eu diria, facetas do amor, não é? O amor incondicional. O amor incondicional é um amor sem preconceitos. Um amor incondicional é um amor sem condições, né? É um amor que não impõe condições, é um amor incondicional. Aliás, o bispo Roberto, que os conectados estão usando aqui, uma frase dele, nesse contexto da conferência Level Up, ele escreveu um livro, né, chamado Amor Incondicional, baseado numa experiência na sua relação com a sua filha. Acho que o livro não foi mais editado, publicado, não saíram novas edições. Mas o amor é um amor sem preconceitos, sem condições. Muita gente não sabe lidar com isso. A gente ama debaixo de condições. Então, se aquelas condições não são manifestas, então acabou o casamento, acabou o amor, acabou a relação, né? Os termos do seu compromisso de casamento estão baseados nisso, né? Eu prometo te chamar, ser fiel a você, independente das situações, na riqueza ou na pobreza, com saúde ou enfermo. Está entendendo? Quantos irmãos já estão dormindo aqui no culto? Eu sempre fico em crise, porque eu falo assim tão bonitinho, tão doce, tão didaticamente, os irmãos vão sendo inebriados, vão sendo embebecidos. O amor autêntico. Amor autêntico. Bispo, mas se não é autêntico, não é amor. Mas tem muita gente que não entende que dentro dessa questão do amor, o amor autêntico tem a ver com a honestidade daquilo, né? O amor terapêutico. O amor tem essa faceta, não é? Terapêutica, que tem a ver, acima de tudo, com transparência. Um amor que não é transparente, ele não faz bem, né? O amor que não é verdadeiro, ele não produz o que pode, o que precisa, o que deve produzir. O amor que intercede. Então, por exemplo, a base da nossa oração, se você for ver, é o nosso amor. Você ora, né, por coisas que você ama. Pode até ser muito dinheiro, né? Se você ama muito dinheiro, você vai orar também, nesse contexto. O amor que protege, o amor que se compromete, não é? O compromisso do amor tem a ver com duas coisas, tem a ver com assiduidade, o amor que está junto, e tem a ver com prestação de contas. Você sabe que compromisso, não é? Tem que ter prestação. Quantos aqui tem um compromisso de casados? São casados com uma pessoa. Você tem um compromisso. Esse compromisso implica nesses dois pontos, assiduidade e prestação de contas. Se você não quer dar satisfações, não se case. Não dá certo você viver uma vida de solteiro, né, dentro de um casamento. Não, fulano está,
liga para a casa de alguém, ô, minha irmã, atende a esposa, ô, querida, tudo bom, tudo bom? Seu marido está? Não, não está não. Sabe onde ele foi? Não, não sei não. Como que não sabe? Então o cara sai e não presta contas. Eu já contei isso aqui, né? É muito comum a Kátia ligar para mim, e a Kátia não liga para mim e fala assim: oi, meu amor, tudo bem? Como é que você está? Você já está vindo para casa? Ela não fala assim, não. Ela liga para mim e fala assim: oi, Miguel, tudo bem? Onde é que você está? Tem hora que eu não sei se eu fico com medo dela ou se eu digo para ela, não interessa. Mas, na verdade, eu não tenho essa crise, porque eu não tenho nenhuma dificuldade de prestar contas, né? Nem a Kátia tem de prestar contas. Estou aqui por trás, você sabe, de certas coisas nos dias de hoje, está o nosso contexto, né? Nós vivemos num mundo tão perigoso. Ontem eu estive à tarde aqui na igreja e, quando eu terminei aqui minhas conversas estabelecidas, a Kátia estava me esperando e falou assim: bom, precisamos sair para comer. Você ainda não está vendo, mas você vai ver nos próximos dias que eu estou fazendo dieta agora. Tive uns piripacos com a minha pressão essa semana e tal. Aí fomos no shopping. Aí fomos lá, uma dificuldade para eu comer, eu não queria comer nada que fora do que eu determinei que eu não vou comer. Mas tomei lá um mate sem açúcar, horrível. Aí, quando eu estou saindo, eu vi uma família, e o que me chamou a atenção foi isso: a pessoa no celular, falando que, nós estamos saindo do shopping agora. Achei interessante. Que é uma prática que nós temos, né? A pessoa está saindo com a família, com os filhos. Ela não estava sozinha, a senhora estava com a criança no colo, o marido estava abrindo o carro, mas estava ligando para: nós estamos saindo do shopping agora, daqui a pouco nós estamos aí. Pode ser que tenha outra razão, mas eu peguei isso. Como é que as pessoas hoje somos tão preocupados, né, com a segurança, com o assalto, assalto no estacionamento do supermercado, né? Você acha que sair do supermercado, aquele monte de gente, isso é roubado no shopping, é roubado. Então as pessoas vão sair daqui para ali, elas dizem: estou saindo, né? A gente tenta fazer essa comunicação, mas o prestar contas faz parte do amor que se compromete, né? É porque o fulano está me vigiando, a minha mulher está... Não, às vezes está uma expressão de amor. Se a sua mulher lhe pergunta as coisas, fala as coisas para você, e você não tem simplicidade, ela também deve estar pronta para responder o que você perguntar. Bem, por quê? Porque o amor, ele tem esse aspecto de compromisso, que tem a ver com proximidade, assiduidade, constância, não é? E que tem a ver com prestação de contas. O problema, amados irmãos, é que a sociedade não quer compromisso. Nós vivemos numa sociedade, nos dias de hoje, nós transitamos nessa sociedade que não quer compromisso. Há um princípio no coração de muitas pessoas, é que não se comprometa, não se comprometer com nada. Vai, olha, assiste, belisca, desfruta, mas não tem compromisso. Isso, você sabe, foi para as relações, né? Vamos ficar, e vai ficando com uma, com duas, com três. Aí vai criando essa linguagem no mundo que nós vivemos, né? Eu estou com um peguete, eu estou com uma peguete, sei lá. Por quê? Por trás disso está uma sociedade que não quer compromisso, não é? Quantas pessoas estão numa igreja há anos e se declaram visitantes? Não, eu venho aqui, eu gosto daqui, sempre que eu posso eu vou em tal igreja, sempre que eu posso eu vou naquela igreja, eu gostei lá de fulano, eu gostei de... As pessoas, no que se refere à obra de Deus, à casa de Deus, tem muita gente que não quer compromisso também.
Aí as suas justificativas são todas falsas, não são verdadeiras, né? Porque alguém que não quer compromisso deve ter um entendimento de dizer assim, não, é porque eu não amo, é porque eu não faço parte disso. Pessoas não querem, como eu já disse, não querem se casar. Casar para quê? Para que estabelecer, formalizar o compromisso? Políticos sem compromisso, não é? Com as pessoas que os elegeram. Você vai olhar, até jogador de futebol não amam mais a camisa do seu time, até alguns não amam a camisa da seleção brasileira. É tudo uma questão de interesse, de oportunidade, se perdeu aquele compromisso, aquela paixão, aquela entrega. E isto é exatamente o oposto, o inverso do que prega o Evangelho, irmão. Essa atitude, esse comportamento é o contrário do que prega a palavra de Deus para mim e para você. Agora nós estamos nesse mundo, e aí nós temos que olhar o que mais nos influencia. Qual é o nosso comportamento, né? Será que nós temos sido realmente uma igreja, filhos de Deus, servos de Deus, cheios da presença de Deus, né? Será que ainda tem peso para mim, para você, para cada um de nós, para cada pessoa que está ouvindo esse culto da internet, essa coisa do reino de Deus, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, esse apego. Semana passada eu estava falando para você, quantos de nós tem como busca, anseio ser um crente fervoroso, né? O pessoal estava dizendo aí sobre a política agora, se a igreja defendesse tanto o Evangelho e pregasse como estão defendendo os candidatos aí, então o Brasil, o mundo estava evangelizado, não é? Esse é um conceito que as pessoas estão falando desse momento, para, de uma certa maneira, uma condenação, né? Claro que não se pode generalizar com as coisas, né? Mas que pode ter não digo que já tinha evangelizado o mundo, há um exagero nisso, mas que uma situação seria diferente, por uma dedicação, por um compromisso, por um empenho, por uma fé. Eu não sei se o candidato vai ser bom, mas eu confio, eu acredito que vai, mesmo sabendo. E por que a gente não acredita na Bíblia, na palavra de Deus, que não vai falhar, que não vai dar errado, que é eterna, que é verdadeira, na nossa prática, nos conselhos que nós temos da palavra de Deus, não é? O texto que nós lemos nos indica uma forma de vida em comunidade, de verdadeiro interesse e comprometimento um com o outro. Neste assunto, nós corremos o risco de sermos muito teóricos e pouco práticos. A natureza nossa, a natureza humana, a natureza nossa humana é uma natureza dependente. A natureza humana não é uma natureza autônoma. Por natureza, nós somos dependentes. Haja visto os bebês. Fala para o irmão do lado. Você já foi um bebê. Fala para ele, você já foi um bebê. Você esqueceu disso, né? Você já notou que a gente esquece disso? Não esquece, não? Por que você esquece? Eu já falei isso aqui, eu fico abismado, irmão. Eu fico assustado quando alguém fala para mim assim, não. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu me lembro disso, eu falo, Jesus. Eu acho que as últimas coisas que eu me lembro devia ter uns 8. Como é que uma pessoa lembra de uma coisa quando ela tinha 4 anos? Para mim é uma coisa estranha. Por isso que eu digo que com facilidade a gente se esquece que um dia foi bebê, mas um dia nós fomos bebês. O que isso significa, bispo? Significa que você, quando nasceu, você era totalmente dependente. Nosso nascimento, nós somos totalmente dependentes. E a mácula, segundo o entendimento aqui dessa família,
foi dependente do seu irmãozinho, né? Nós somos dependentes, alguém cuidou de você, alguém alimentou você um período na sua vida. Mas agora você não precisa mais que alguém te dê banho, que alguém te faça a sua higiene, que alguém te dê comida na boca, agora você já sabe fazer comida, mas ainda assim você continua com a natureza dependente. O fato de ser adulto não quer dizer que essa natureza desapareceu da sua vida. Essa semana eu estava deitado com a Kátia, né? Óbvio. E aí não sei o que eu falei para ela. Falei aquelas coisas que eu falo assim, sabe? Aquelas coisas de apaixonado, tal. Rolei aquele lero, assim, no ouvido dela. Não sei o que eu falei sobre isso, né? Mais ou menos nesse sentido, o quanto que ela era importante, o quanto que eu dependia dela. E a Kátia me tirou assim meio de letra. Falei, não, para com isso. Para de bobagem, que é isso? Eu acho que a Kátia não quer ter muito trabalho comigo, ela fica me descartando. Ela achou que eu ia... E ela falou assim, não, eu é que sou mais dependente de você, né? Porque se você morrer primeiro, aí vai ser mais difícil para mim. Aí eu falei, aí porque se você morrer primeiro, eu vou casar com outra. E isso não significa nada. Não tem nenhum significado isso, a não ser um significado prático. Claro que eu peço muito a Deus que me guarde disso. Mas vamos falar de outras coisas, deixa isso para lá. Então, o importante que eu quero deixar no seu coração é que nesse assunto de amar, como igreja, estou falando como igreja, nós corremos um risco de sermos muito teóricos, muito emotivos e pouco práticos. É bom a gente entender essa nossa dependência. Somos dependentes uns dos outros. Não adianta, eu não preciso de ninguém, eu me basto, azar, se não quer, vai, não vai, vem, não vem, fica, não fica. Eu não dependo de ninguém, eu só dependo de Deus. Conversa fiada. Precisamos de cuidado. Precisamos ser um com o outro. Você sabe do que eu estou falando? Pequenas coisas, pequenos detalhes. Uma palavra a gente depende. E não depende da palavra de um papagaio. Olá, Paulinho, olá, Paulinho. Não adianta nada ouvir olá, Paulinho. Um papagaio não vai te dar consolo. Precisamos de uma palavra de outra pessoa. Precisamos de um oi, de um bilhete. Tem hora na nossa vida que o que chega, o que salva é uma coisa tão pequena. O que te levanta, né? E Deus é bem habilidoso com isso. Deus sabe administrar essas coisas, né? Então, isso precisa ser assim um com o outro, né? Não é só você que precisa do cuidado do outro precisa do cuidado de você. É sempre um com o outro. Fomos criados, fomos idealizados, fomos projetados por Deus para sermos uma comunidade, para vivermos em comunidade. A Trindade, eu gosto de pensar nisso, é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Somos cristãos, e o cristianismo não é uma religião. Cristianismo pode ser sintetizado na palavra relacionamento, não apenas numa religião. Gálatas 5,14 diz, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Às vezes, o que vemos em algumas comunidades é o que acontecia na igreja em Gálatas. Gálatas 5, 15, 16, ouça. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado,
para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você sabe que essa palavra não é uma palavra literal, é que naquela igreja era um bando de cachorro. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Eles viviam a se ferir, eles viviam num antagonismo, eles não viviam na base de um cuidado recíproco um para com o outro. Então, é a palavra muito forte que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Então, quando alguém está numa comunidade, nesse caminho de morder e ferir o outro, ele vai não apenas destruir aquela pessoa, mas vai se destruir a si mesmo. Não sobra nada desse processo equivocado que acontecia na igreja em Gálatas lá nos primeiros séculos. No primeiro século, não nos primeiros, no primeiro. Então, amados irmãos, a pergunta que surge é: quando verdadeiramente estamos vivendo esse amor que se compromete? Ah, será que você está vivendo um amor que se compromete? Será que eu estou vivendo um amor que se compromete? Então, eu digo para você que nós vivemos um amor que se compromete, em primeiro lugar, quando nós temos consideração uns pelos outros. Isso começa com uma coisa tão simples, né? Quando você tem consideração, quando você considera, independente de qualquer coisa, independente de afinidade, de idade, de pensamento, de qualquer coisa, você considera aquela pessoa. Você tem uma consideração. E aí, o versículo 24, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, essa consideração, fulano é assim mesmo, deixa para lá. Não, fulano, você exclui. Será que a gente vive excluindo as pessoas? Será que a gente vive se afastando das pessoas, rompendo com as pessoas, qualquer coisa, qualquer diferença? Não é? Aí está aí a badalada questão política do nosso momento, né? Os irmãos no Facebook falando que você é falso profeta, como é que um crente pode fazer isso? Eu até saí fora aí, ontem, essa semana que eu voltei a postar aqui o culto da igreja, tem tanta coisa. Alguém já está fazendo, olha, depois das eleições vamos ter que fazer um churrasco para os irmãos pedir perdão, para voltar a ter comunhão, não sei o quê. Isso é colocado de uma maneira jocosa, brincadeira, engraçado, mas na verdade, pense. E aí, se fazer eu vou cortar, se não sei o quê eu vou cortar. Então, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Da onde você está recebendo estímulo ao amor e às boas obras? Às vezes na igreja a gente não recebe esse estímulo ao amor e às boas obras. Não, vamos embora, vamos aqui. Não, né? Às vezes N tipos de motins, pequenos motins, se marginaliza alguém fala para o outro, se afasta e queima, né? Queima. Tem uma expressão aí na política, né? Frita. É fritar? Bom responder, né? Você sabe fritar uma pessoa? Os políticos, fulano está na fritura lá. Fulano está sendo frito lá nos bastidores, por trás. Será que nós sabemos fritar uns aos outros? Será que você aprendeu isso? Será que nós não temos aprendido a nos estimular ao amor, nos estimular às boas obras? E quando você estimula alguém em amor, um cristão em amor, ele te chama de trouxa. Tu é bobo, rapaz. Como é que algumas pessoas, têm a capacidade de rasgar a Bíblia com tanta facilidade, né? Rasgar no sentido de desconsiderar aquilo, né? Achar que é bobo. Considerar fala de um certo se concentrar no outro. Quando você considera,
Quando eu considero a minha esposa, eu me concentro nela, me concentro na necessidade dela, me concentro nas coisas que ela precisa, me concentro em tentar prover para ela certas coisas. Se concentrar, considerar, tem esse foco, né? Então a Kátia está com uma dor aqui, lombar, está tendo dificuldade para entrar no carro, e eu sempre estimulando ela. Foi entrar no carro para a gente ir lá tomar o lanche. Eu falei, nossa, você parece uma velhinha de 95 anos, entrando. O amor que eu falei para ela, sim, para dar aquele gás para ela. Então, como é que você está? Você está bem? A dor passou, a dor está pior, a dor está não sei o quê. Compra um remédio, não é? Já falei para ela, se ela quiser, eu dou uma voadora na coluna dela, assim, para ver se ela fica boa. Estimular, incitar, estimular quer dizer provocar o outro intencionalmente ao amor. Provocar estimular é provocar o outro às boas obras. Numa tradução livre diz, concentre-se no outro para atrevidamente provocá-lo ao amor e às boas obras. Concentre no outro não é para tomar as coisas dele. Concentre no outro não é para receber benesse dele. Concentre no outro não é para ele te ajudar. Mira o cara não nesse sentido, mas concentre-se, adorei a tradução livre, concentre-se no outro para atrevidamente provocá-lo ao amor e às boas obras. Fico pensando, será que eu tenho sido atrevido nessa provocação suficientemente? Ou será que eu tenho sido tímido? Será que eu tenho sido remisso? Será que eu não tenho provocado ninguém, estimulado ninguém com esse atrevimento de fé e de amor? Comece a pensar em como pode ajudar alguém. Comece a pensar em como você pode ajudar uma pessoa e você verá como o seu amor aumentará. Quando a gente pensa em prejudicar o outro, quando a gente pensa em dificultar para o outro, o nosso amor só esfria, nosso amor só se extingue, a nossa vida só fica mirrada. Então, comece a pensar, como é que eu posso ajudar? Ajudar efetivamente. E às vezes você pode ajudar exortando, uma exortação que procede do amor, do bem-querer, como você faz com seu filho, como você faz com aqueles que você ama muito. Você tem que falar, não é não? Não, tem que falar. Tem que falar. Tem que falar que ele está errado. Por quê? Porque é meu, porque eu amo. Servos do Senhor sempre agiram em elevada consideração para com os outros. Servos de Deus. Servo de Deus nunca age com desprezo, nunca age olhando o outro de cima para baixo, com desdém. Não. Servos do Senhor sempre agiram com elevada consideração aos outros. Alguns exemplos da Bíblia: Jesus, João 17, intercedia para os seus discípulos e a sua igreja cumprisse a sua missão. Paulo sofria dores de parto, até que Cristo fosse formado nos seus discípulos, né? Gálatas 4,19, ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Paulo está falando de uma intensidade do seu amor, do seu desejo que aqueles servos dele acertassem. Pedro encorajava para que fossem fortes na caminhada, 1 Pedro 5,12, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. João se alegrava em receber notícia de seus filhos na fé e percebia o amor sendo vivenciado um pelo outro. É o que ele diz em João, terceira epístola de João, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria. Que tragédia, irmão, que tristeza. Muitas vezes a gente pode
vivenciar na nossa comunidade cristã, não é? A gente se alegrar com o problema do outro. A gente abrir a boca para falar uma coisa que a Bíblia textualmente condena. Quer ver uma pessoa passar por um problema, quer ver um irmão ter uma enfermidade, e a gente relacionar isso com problemas, com falhas, e dizer assim, bem feito. E a gente dizer assim, merece. Nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia é frontalmente, você está numa situação muito complicada. Sua situação é muito mais complicada e grave do que aquela pessoa. Então, não tenho melhor do que saber que os meus filhos estão... Você tem que ter esse contentamento, não é? Como nós tivemos aqui, expressamos, né, uma felicidade pela conversão do esposo de Luciano. Oh, pô, que benção! Isso que nós temos que fazer. Então, amados irmãos, quantos ainda estão acordados me ouvindo, digam amém. Eu acredito, eu penso, eu entendo que hoje nós somos desafiados a desenvolver a nossa afeição. Somos desafiados a desenvolver, está me ouvindo, irmão? Desenvolver o nosso respeito. Somos desafiados a desenvolver a nossa estima uns pelos outros. Cada um de nós tem uma maneira de ser, temos pessoas que são mais contidas, temos irmãos que são mais efusivos, não é? Tem pessoas que nos agarram, não é verdade? Não quer saber, né? E eu acho legal, eu gosto. Eu não tenho problema. Eu já contei aqui que quando eu apresentei a Kátia a uma tia minha, um mês de namoro com a Kátia acho que tinha uns 15 quilos. Era muito magrinha, muito pequenininha. E ela foi lá na minha tia italiana, uma tia gordona, grandona, com uma toalha no pescoço, suada, transpirando, com aquele tipo de roupa, né? Um camisolão, sei lá como é que era aquilo. E a minha tia lá, aí veio a Kátia, oh, mas que graça! Minha tia toda suada, abraçou a Kátia. A Kátia também ela não tinha mão para abraçar essa minha tia, não dava. A Kátia ficou ali como morta. Então, não importa como é o irmão, cada um de nós tem uma expressão, mas somos desafiados, irmãos, a desenvolver a nossa afeição. Você sabe que você pode fazer isso. Se você não quiser, você não vai fazer nada. Se você fecha essa questão, você vai continuar sendo o que você é. Ah, eu sou cascudão, eu sou cascudona, eu gosto de ser assim, vai ser assim até morrer. Mas você tem que ouvir o apelo da palavra de Deus. Você tem que deixar a palavra de Deus, ela mexer na sua vida. Ela reorganizar suas motivações. Então, o que nesta manhã eu acredito o Espírito Santo está querendo fazer na minha vida e na sua vida, é nos desafiar a isso, a desenvolver os nossos afetos, o nosso respeito, a nossa estima pelo outro, e não só pelos nossos. Eu sei que é muito fácil desenvolver afeto por neto. Se você não tem neto, o dia que você tiver neto, você vai ver que isso é automático. Desenvolver afeto por aquela criança. Mas a Bíblia diz que nós temos que desenvolver afeto pelo outro, não só por aquele que é nosso, o meu filho, a minha esposa, o meu neto. Não, esse é um desafio. Temos que cumprir aquela... Você sabe que a igreja, né, discipulado é uma coisa que está lá na Bíblia, no Novo Testamento. Com a história da igreja, isso passou por fórmulas. Mas o discipulado é aquele que é praticado, para mim, o discipulado mais eficiente é aquele que é praticado pelo convívio, pela relação.
que nós somos influenciados, nós vamos absorvendo coisas das pessoas, vamos absorvendo coisas do nosso pastor, vamos absorvendo coisas de alguns irmãos que nós convivemos mais pelo convívio, pela conversa, pelas ideias. Ah, poxa, esse irmão me ajudou agora, falou uma coisa para mim que eu não... Aí você vai tendo essa interação. Então, nos dias de hoje, nós somos desafiados a isso, né? Desafiando discípulos, chamando pessoas a um discipulado, não é? Hospedando pessoas. Eu confesso que, assim, eu tenho, assim, um pouquinho de dificuldades com isso, né? Não de hospedar, eu tenho dificuldade de ser hospedado. Na nossa casa, no apartamento que eu moro, a gente tem lá um quarto para hospedar. Quando você tiver brigar com a sua mulher, quer ela botar você para a rua, você liga para mim, tá bom? Porque lá na minha casa tem um quarto para você ser hospedado, tá certo? É claro que antes disso a gente vai conversar sobre a sua briga com a sua mulher. Mas você já fica sabendo que você não está totalmente na rua, tá certo? Mas a gente tem um quarto, a gente fica muito feliz quando a gente hospeda alguém na nossa casa, né, que vem ao Rio, um pastor, uma pessoa, enfim. Mas eu tenho dificuldade de ficar hospedado na casa dos outros. Eu tenho uma coisa mais eu não me sinto com muita liberdade. Eu sei, é complicado isso, né? Eu não sei se você sabe, eu não ia falar porque você de repente ia me chamar para ficar na sua casa, dormir lá, e depois dessa revelação você vai perder o ânimo, né? Eu ronco. Quem ronca aqui, levanta a mão. Não levanta não, é brincadeira, deixa para lá, não mexe com isso não. Eu ronco. Então, você sabe que a minha esposa, quando eu ronco muito alto, a minha esposa me dá cotovelada, me empurra, me acorda, não é? Outro dia eu fiquei na casa do Bispo Tito, né, que tem um quartinho também lá para os pobres, e de manhã ele falou para mim assim: cara, tu roncou demais. Eu lá no quarto que eu estava, porque a hora que ele acordou para ir, ele passou assim, e eu estava lá, parecia, essa orquestra aqui ficava derrubada, fraca. Então tem alguns inconvenientes nisso, né? Mas assim, hospedar, e hospedar também não precisa ser só de dormir. Tem várias maneiras que você abraça uma pessoa, recebe uma pessoa, hospeda uma pessoa. Acima de tudo, nós temos que ter um coração hospedeiro, nós temos que ter um coração que inclui as pessoas. Amém? Vivemos o amor que se compromete quando nós temos considerações uns pelos outros. Temos consideração uns pelos outros. Isso é muito importante, irmão. Muito importante. Quando a gente tem consideração. Fazer coisas porque você considera aquela pessoa, estar presente em certas situações porque você considera aquela pessoa, é uma prova de amor. É sinal que você... Porque esse tipo de atitude é movido por esse amor que se compromete. Não um amor verbal, não um amor teórico, mas esse amor prático. Segunda coisa, a gente vive o amor que se compromete quando nos reunimos com os outros. Versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. A orientação aqui do autor é expressa porque algumas pessoas estavam abandonando, faltando muito às reuniões daquele grupo, daquela igreja que a carta foi escrita. Então, a presença é uma condição fundamental para qualquer relacionamento, e os relacionamentos são os meios que Deus se utiliza para desenvolver a nossa espiritualidade. Foi difícil de entender o que eu falei? Entendeu? Pegou? Pegou, Rafael? Não pegou, vou repetir. A presença é uma condição fundamental para qualquer relacionamento. E os relacionamentos são os meios que Deus se utiliza
para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Se você não tivesse todas as pessoas que você já teve e tem na sua vida, você não teria como expressar sua espiritualidade. Através do perdão, né? Através da paciência, através do domínio próprio, né? Quando a santa da sua esposa, ela discorda de você, seu pensamento vai com as duas mãos na garganta dela, aí você não faz isso, porque você, essa coisa, né, dos nossos, é o lugar onde a minha espiritualidade é manifesta. Você já percebeu que tem um grupo que só pensa exclui completamente o amor da expressão da sua espiritualidade, mas ele só mede espiritualidade pela poder, pela manifestação de poder. Então, eu vou aqui, vem cá, pá. Então, eu só quero te dar a minha fé para você ser curado, não quero te dar mais nada. Se não foi suficiente para você, se você não usou a sua fé, acabou. E nós estamos falando, irmão, você sabe disso, vocês todos aqui sabem disso, do que é mais caro, porque relacionamento custa pra caramba. Relacionamento ocupa muito, relacionamento dá muita despesa. Relacionamento toma aquilo que a gente não tem em estoque, que é tempo. Por isso que essa coisa cara, por isso que é nisso que se expressa com mais abundância e graça o amor. Mais que isso, Deus sempre se manifestou de maneira especial no ajuntamento do seu povo. Pense nisso. Deus opera onde Ele quer, opera. Nós temos aqui várias expressões de milagres, mas perceba isso. Deus sempre se manifestou de maneira especial. Não só curando, não só libertando, não só dando livramento. Se você está viajando, o teu livramento tem que ser lá na estrada, né? Ou pode ser de outras maneiras, aquilo às vezes que não dá certo, aí você frustra, você não estava sabendo, mas Deus te deu um livramento, te impedindo de fazer aquilo, te impedindo de andar naquela direção, não é? Então, o tempo não para. Eu anotei aqui alguns exemplos bíblicos, alguns relatos do livro de Atos. Aprendemos que quando nós nos reunimos, por exemplo, a unção de Deus se manifesta no nosso encontro. Oração, que eu tenho falado dessa nossa vida de fervor, né? Você já percebeu isso quando você se reúne? Não é uma regra geral, mas comigo acontece. Eu acho que acontece com muitas pessoas, não é? Que as minhas orações tendem a ser muito mais fervorosas quando eu estou reunido com vocês aqui. As minhas orações, elas têm um outro nível do que quando eu estou na minha casa, sozinho, orando, tal, né? Se bem que essa semana, graças a Deus, eu tive uma experiência bem fervorosa na minha casa, de oração. Mas, geralmente, é quando nós estamos reunidos. É quando nós celebramos, né? Como está lá no livro de Atos, capítulo 4, né? O ensino e a operação de milagres, de maravilhas, de libertação, Atos 20, Atos 16 e muito mais. Afinal, quando nós nos reunimos, Cristo mesmo está no nosso meio. Diz lá Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E o Espírito Santo distribui seus dons. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Quando nós nos reunimos. Daí, querido, o entendimento que nós devemos ter de toda essa luta para a gente não se reunir. Toda essa batalha, a gente às vezes, nós somos todos atingidos de várias maneiras, né? Por exemplo, quantas vezes você deixa de estar na igreja porque você está cansado? Você não está inventando nada, você está cansado mesmo.
Você teve um dia, mas o inimigo, por que o inimigo trabalha isso? Por que você só tem vontade de cansado não vir à igreja? Mas as outras coisas que você tem que fazer, você não pensa em deixar de fazer. Não é verdade? Você está cansado. Você pode até reclamar, você pode até murmurar. Ai, meu Deus do céu. Mas você não deixa de fazer as outras coisas da sua vida quando você está muito cansado. Não é verdade? Mas o diabo, ele entra nisso. Não, você vai à noite, pô. Você vai terça. Tem culto na igreja. Sua igreja é uma bênção. Tem culto até à tarde, vai de tarde. Não. E a gente vai. Não é? Então, seja assíduo e estimule outros a não perder as reuniões, os cultos dominicais da igreja. Então, dia de semana nós temos as nossas dificuldades de trânsito, de tudo. E no Brasil nós temos outras dificuldades, não é? Outras dificuldades de violência, é complicado mesmo. Exige fé, né? No Brasil você tem que ter mais fé para ir uma igreja do que em outro país do mundo, por causa do contexto que a gente vive, não é verdade? Mas seja assíduo o quanto você puder, se esforce e estimule outras pessoas. Pior é quando você não vem e ainda estimula o outro a não vir também. Olha aí, que desgraça. Fala para o irmão do lado, para com isso, irmão, para com isso, irmão, para com esse negócio. O irmão não falou nada não para você? Não se defendeu não? Ficou calado ele? Ah, então você falou com a pessoa certa. Se ele não reclamou, se ele não falou assim, não, rapaz, eu não faço isso não, sai fora. Se a carapuça pegou nele, está vendo como é que é? Até pastor aqui, todo mundo ficou calado. Seja assíduo para o bem da sua vida e estimule outros. Na sua vida, querido, vou te dar um conselho para tudo na sua vida. Para de viver a sua vida na base de desculpas. Olha para você, olha como é que você está vendo a sua vida. Será que você está vivendo um tempo na sua vida que para tudo você arranja uma desculpa? Para tudo. Né? Quem sabe você está sendo dominado, quem sabe a sua situação está muito grave mesmo, espiritualmente falando, porque para tudo dá uma desculpa. Para tudo você está gastando mais tempo pensando nas desculpas que você vai dar, do que você fazer o que você deve fazer, do que você honrar seus compromissos. Não é? Eu estou falando de igreja, não, eu estou falando da sua vida, estou falando do seu casamento, eu estou falando da sua vida sexual. Para de dar desculpa. Para tudo você só está dando desculpa. Nada você faz, nada você pode fazer, nada você assume, nada você abraça, nada você leva até o final. Nada. Sua vida deve estar horrível. Você deve estar vivendo uma vida abaixo do chão, desse jeito. Pare com isso, mude. Se é preciso que você seja mais ativo, mais proativo, mais proativa. Se lance a fazer. Né? Adoro esse pensamento, não sei de quem é, que diz assim, que fulano não sabia que era impossível, foi lá e fez. Entende isso? Tem uma historinha que baseou esse pensamento. Tinha um rio que ninguém conseguia atravessar, todo mundo ficava lá, ninguém conseguia atravessar o rio. E aí chegou um cara de fora, não perguntou nada para ninguém, e olhou assim, pulou. E lutou, atravessou. E aí o pessoal, como é que você conseguiu? Não, é porque ninguém tinha dito para ele que era impossível, ninguém tinha dito para ele que ninguém tinha conseguido atravessar. Porque quando a gente ouve certas informações, aquilo tem um peso na nossa vida. Cuidado! Mas ele não sabia que era impossível. Ele foi lá, pulou e atravessou. Então, nós temos que ser alguém
que temos mais atitudes na nossa vida. Mais atitude na nossa vida. Porque isso vai interferir em todas as coisas da sua vida. Você vive dando desculpa na sua casa, você dando desculpa para o professor, você vive dando desculpa para o patrão, você vive dando desculpa. Como é que você acha que isso vai terminar? Como é que isso vai acabar na sua vida? Aí você quer ser promovido ainda? Como diz o outro, tá de brincadeira. Amém, irmão? Fala para o irmão do lado, menos desculpas, mais atitudes. Menos desculpas, mais atitudes. Palavra para mim, não é? Eu tenho aprendido que com o passar de certas coisas, com certas experiências na vida, dar desculpa fica muito mais fácil. É mais fácil dar desculpa, ainda mais quando você tem boas desculpas para dar. O problema é que quem se aplica assim começa a dar desculpa que não tem. Quem deixa certas coisas predominar na sua vida, acaba que vai mal. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas vou terminar, são 11 horas. Esses pontos que eu falei, esses 2 pontos que eu compartilhei com os irmãos, foi no sentido de como que a gente pratica, não é? Como é que eu sei que eu estou, quando verdadeiramente nós estamos vivendo esse amor que se compromete. Foi a base dessas 2 coisas que eu falei para você, quando nós temos consideração uns pelos outros, e a segunda foi quando nós nos reunimos, quando nós nos aproximamos. Quando eu digo nos reunimos, tem a ver com os cultos, mas não é só o culto. Quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos. Então, quando você vai na madrugada com carinho, você está se reunindo. Quando você vem para o coral, você está se reunindo. Quando você vem na visita do hospital, você está se reunindo, você está próximo. Quando nós nos reunimos, quando nós nos envolvemos, quando nós participamos, nós estamos vivendo esse amor que se compromete. É tão fácil de ser, deixa para lá. É tão fácil, me lembro do bispo Roberto, que ele usava muito uma expressão, dizendo assim, desculpe qualquer coisa. É tão fácil, desculpe qualquer coisa. É uma resposta para geral, desculpe qualquer coisa. Você não está dizendo nada e pensa que está dizendo tudo. Né? Desculpe qualquer coisa que eu não fiz, que eu tenha feito, não desculpe tudo. Mas isso não funciona só como uma desculpa. Né? Uma pessoa que fala assim, desculpe qualquer coisa, eu não sei do que ela está falando. Não é verdade? Quando a pessoa fala assim, desculpe que eu pisei no seu pé, sim, tá tudo bem. Desculpe que eu babei na sua camisa, eu também babo, deixa para lá. Uma pessoa tem que desculpe qualquer coisa, pensa-se que está dizendo tudo, não está se dizendo nada. Amém? Vamos ficar de pé? Acorda o irmão, vai irmão, acabou, fala para ele, levanta. Está tranquilo? Descansou? Amém, alguém descansou, glória a Deus. Amém. Uma coisa tão simples, mas que para mim sempre é significativo, é o que nós fazemos aqui, dar a mão. Como é importante dar a mão a alguém, não é? Todos nós precisamos de uma mão para nos segurar. Então dá a mão para esse irmão. Fala alguma coisa para esse irmão aí que você queira falar. Fala uma coisa para ele boa. Não que o pastor mandou você falar, mas uma coisa do seu próprio coração. Deixa eu ver se tem alguém chorando aqui. Essa semana me lembrei quando, sei lá, 10, 15 anos atrás, nessa igreja, eu no meio de uma pregação, eu falei para a gente ser uma pessoa de um determinado jeito. Aí eu disse assim, às vezes você
pega 100 reais de uma pessoa emprestada e não paga, se esquece. Eu disse, meu irmão, 1.000, 10.000, 10 reais, você não pode esquecer, não deve esquecer. Eu falei isso aqui. Quando terminou o culto, uma irmã veio muito ofendida comigo e disse, poxa, o senhor falou publicamente, porque há 2 anos atrás ela tinha pego comigo 100 reais emprestado e eu não me lembrava completamente daquilo, de maneira nenhuma. Se eu me lembrasse e visse aquela irmã, jamais eu ia citar o valor. Eu citei 100 como citaria qualquer valor. Aquela irmã veio muito chateada comigo e saiu da igreja naquele domingo. E então, essa coisa que a gente às vezes fala, né? Eu falei, fala para o meu irmão, está no seu coração e tal. Então, as palavras é o que a Bíblia diz, né? A gente ser habilidoso na coisa que fala é tão difícil, né? Tão difícil. Você fala de um jeito, você não é bem compreendido. A gente está sempre num campo, sempre arriscado. Arriscado. Você falar uma coisa ou fazer uma brincadeira. Você não perguntou se a irmã pagou, não pagou. Mas isso não é o problema. Isso não foi o problema. Isso não é o problema. Então, nós precisamos ter compromisso. Temos que viver um amor que se compromete. Se a sua casa está de pé, a despeito das muitas lutas, é porque você tem se comprometido nesse amor da sua família lá. Você tem suportado, né? Você tem um compromisso lá. Você diz não. Amém? Então vamos orar uns pelos outros. Eu tenho orado nesse culto para que Deus cure você. Eu tenho pedido a Deus que nesse culto, que eu sabia que eu ia compartilhar essa palavra, eu pedi a Deus que irmãos, pessoas fossem curadas aqui. Curadas, irmãos, não apenas pela nossa oração, mas curadas por causa dessa palavra, curadas por uma decisão que eu espero em Deus você tome nessa manhã, de que você vai amar esse amor dessa qualidade, e nisso está a sua libertação. Pode saber que milagres tremendos, grandiosos, que maravilhas vão acontecer na sua vida, libertação vai acontecer na sua vida, correntes que até hoje não conseguiram ser quebradas, que têm arrastado você para uma vida miserável, elas vão se esfarinhar, aleluia. O que parece que impossível, vai se desmanchar diante dos teus olhos, quando você deixar a palavra de Deus operar na sua vida, quando você tomar decisões, atitudes inspiradas nesta palavra. Pai, nós te damos graças por esta manhã, pela tua presença, pela tua palavra, e te damos graças pela vida dos irmãos. Te dou graças pela vida desse irmão, aleluia, que está segurando a minha mão e eu a dele. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe o meu irmão. Enche o nosso coração deste amor, desta graça, que nós possamos desenvolver aquela maior consideração uns pelos outros, amar, respeitar, procurar sempre ajudar naquilo que é possível. Pai, em nome de Jesus, confiamos em Ti, confiamos na Tua promessa. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, confiamos em Ti, Pai. Sabemos que esta obra é Sua e confiamos em Ti, Pai. E ajuda cada um de nós a trabalharmos, a amarmos, a nos esforçarmos para que contribuamos com o Senhor. Livra-me, livra cada um de nós de sermos pedra de tropeço. O Senhor não nos chamou, não nos elegeu, não nos colocou na igreja para sermos tropeço, para sermos pedra de edificação. Que essa palavra se cumpra na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Pedimos a Tua bênção para esse dia, para esse domingo, ao sairmos daqui, as nossas atividades, aqueles que saem daqui para uma jornada de trabalho, aqueles que vão estar com a sua família, o almoço, a mesa, a comunhão, o descanso. Pai, que todos nós possamos pôr em prática esta palavra, não deixar de nos congregar, se temos oportunidades, nós possamos estar de volta à Tua casa hoje para adorar, cultuar, glorificar e servir ao Senhor. Muito obrigado por todas as coisas. Nós Te louvamos em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Bom domingo para você. Deus te abençoe.